O Internacional faz seu último treino da temporada no dia de hoje. O Inter que treina para esse último jogo amanhã, às 4 horas da tarde, contra o Palmeiras. No dia de hoje, o técnico Mano Menezes irá definir a última escalação do ano do Internacional na temporada. E no vídeo de hoje eu vou te trazer as principais informações sobre isso, sobre as novidades, sobre os desfalques para essa partida, sobre como que vem o Palmeiras para esse jogo. O Internacional que nesse momento projeta cerca de 30 mil torcedores para a partida de amanhã. Mas, além disso, eu quero te trazer informações sobre Taison, porque temos novas informações, inclusive uma notícia inesperada sobre esse jogador. Além disso, também vou te falar sobre o diretor executivo de futebol, William Thomas, que falou sobre o goleiro Kehler, se ele pode sair ou não no Internacional. E além disso, vou te falar sobre Pedro Raul, que novamente aparece no radar do Internacional, e te trazer mais informações sobre essa possibilidade de vinda nessa próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas. Então ajuda muito no desempenho e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Além disso, também eu quero te falar que tá tudo aqui no primeiro link na descrição. Vamos abrir então com as informações do Internacional nesse sábado. O Inter que faz seu último treino agora pela manhã no CT Para Gigante. Vai ser o último treino do Internacional, inclusive nesta temporada. O Inter que joga amanhã contra o Palmeiras e precisa apenas do empate para garantir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Caso o Inter perca o jogo para o Palmeiras, vale ressaltar que o Palmeiras ainda não perdeu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. São 18 jogos fora de casa e até agora o Palmeiras não teve nenhuma derrota. Se o Inter perder para o Palmeiras no estádio Beira-Rio, o Internacional vai precisar torcer para o Fluminense não vencer o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Se o Fluminense empatar ou perder o jogo, o Inter garante também a vice-liderança. Caso o Fluminense ganhe o seu jogo, não importa o resultado, o Inter fica na terceira colocação. O Inter que joga pelo empate contra o Palmeiras, joga apenas por um famoso 0 a 0. O técnico Mano Menezes que define hoje a escalação, o Mano já sabe que vai ter desfalques à disposição, como por exemplo o Edenilson que segue com entorse de tornozelo, Liziero também está machucado, inclusive nem deve atuar mais com a camisa do Internacional, Mikael também segue fora com dores no tornozelo e além disso o Inter não terá à disposição o Johnny, que tem nesse momento dores no joelho direito, inclusive já estava ali numa transição final para poder retornar aos gramados, mas não deve estar tempo para estar à disposição para esse jogo contra o Palmeiras. A tendência de escalação, falando de uma maneira bem mais rápida aqui para vocês, que deve ter Kehler no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Mercado, René, Matheus Dias, que deve fazer a sua estreia como titular no Internacional, Depena e a Taison armando o jogo. Nas pontas, tem Pedro Henrique de um lado, Maurício do outro, e o centroavante sendo o atacante Alexandre Alemão. Essa deve ser a escalação que o Inter deve colocar a campo contra o Palmeiras amanhã às 4 horas da tarde, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Taison no Cruzeiro, tá? Porque a informação sobre o Taison ganhou bastante força agora nesses últimos dias. Sobre o Taison, eu tenho duas informações para passar. Antes de eu falar sobre a possibilidade de ir ao Cruzeiro, eu quero te falar sobre a renovação de contrato com o Inter. Todo mundo sabe que o contrato do Taison termina em abril com o Internacional até 2023 e ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. Mas a informação de bastidor deste momento, né, que está circulando dentro do estádio Beira-Rio, diz que a direção do Internacional vai agora, no final da temporada, tentar fazer um acordo com o Taison para ele rescindir o seu contrato. Isso mesmo, a direção do Inter tem planos para não permanecer com o Taison na próxima temporada. O Taison hoje ganha cerca de 650 mil por mês no Internacional e a ideia do Inter será trazer um novo meio armador para essa posição para ficar juntamente com Alan Patrick e daí o Internacional ter dois bons meias armadores, mas trazer um cara um pouco mais jovem, como por exemplo o Juan Quintero, que é um jogador que hoje atua no River Plate da Argentina. A ideia do Internacional, vale ressaltar também que o Quintero vai jogar a Copa do Mundo agora no final da temporada. E o Taison, nesse momento, teria um salário maior do que o Quintero receberia no Internacional. Ou seja, a direção ainda trocaria um por outro, só que um com uma idade mais jovem, com um salário menor. E, além disso, de uma seleção colombiana.
Falando sobre o Taison no Cruzeiro, caso termine esse contrato, caso aconteça a rescisão de contrato, o Ronaldo Fenômeno, que é quem comanda o Cruzeiro, quer levar o Taison para o Cruzeiro. O Cruzeiro está fazendo lá uma remontagem no seu elenco, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro, e eles encontram o nome do Taison uma possibilidade. Só que o teto salarial do Cruzeiro, né, o Ronaldo definiu que o teto do Cruzeiro é 300 mil reais. O Cruzeiro não oferece para ninguém mais que 300 mil ao mês. Então o Taison teria que se readequar a esse salário do Cruzeiro. A outra possibilidade seria uma aposentadoria, que eu acho muito pouco provável, ou a volta dele para o mercado europeu ou para o mercado asiático. Algo que eu acho muito improvável também, porque ele quer ficar mais perto dessa família, ainda mais que acabou de ter um filho. Nesse momento, a definição do Taison para ir a outro clube ainda não está decidido, mas a possibilidade dele deixar o Internacional aumentou bastante. E aí já se torna até uma informação que divide a opinião de torcedores. Inclusive, deixa aqui no comentário se tu gostaria que o Taison permanecesse ou não no Internacional, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre o Ian Thomas, tá? O Ian Thomas, ele confirmou, e essa é uma informação extremamente interessante para nós que queremos a permanência do Kehler, ele confirmou que o Internacional não vai negociar o Kehler, a não ser que chegue uma proposta extremamente recusável, uma proposta de 5, 6, 7, 8 milhões de euros, que daí realmente não teria como o Inter segurar esse jogador. Ainda mais por ser um goleiro, todo mundo sabe, por ele ter 26 anos nesse momento. E também, ser um goleiro, o goleiro sempre vale um pouco menos. Então, se chegar a essas propostas de 5, 6, 7, 8 milhões de euros, seria uma grande proposta para o Internacional. Mas, obviamente, a tendência é que não chegue e o Inter não quer negociar o Kehler com nenhum clube no futebol brasileiro ou no futebol internacional. A direção entende que o Kehler é o goleiro titular da próxima temporada do Inter para a disputa na Conmebol Libertadores, tá bom? Passando agora para a última informação desse vídeo, eu quero te falar sobre Pedro Raul, atacante do Goiás, que inclusive foi na seleção da CBF, jogador que nesse momento tem 19 gols no Campeonato Brasileiro, pode fechar o campeonato com 20 gols nessa temporada, em 38 partidas, lembrando que ele não jogou esses 38 jogos. Então, o Pedro Raul fez um excelente campeonato pelo Goiás, que teoricamente seria um time de menor expressão, onde tem uma dificuldade maior em fazer gols. O Inter, que sabe quanto que precisa desembolsar nesse jogador, cerca de 15 milhões de reais para comprar ele junto ao Kashima Reysol, que hoje dá cerca de 3 milhões de dólares. Além do Inter, existem outros clubes interessados no Pedro Raul, como o Vasco da Gama, Santos, São Paulo e também, né, o Cruzeiro. São alguns dos outros clubes que estão interessados na contratação do Pedro Raul, além do Corinthians, que vê no Pedro Raul uma possibilidade caso o Roberto não permaneça na equipe corintiana. Ou seja, o Internacional tem uma concorrência forte por esse atleta. A chance dele vir para o Internacional nesse momento é muito pequena, porque o Inter quer um centroavante para resolver os problemas. Apesar do Pedro Raul ser artilheiro no Brasileirão, a direção não tem uma total confiança se o Pedro Raul seria exatamente aquele nome para resolver os problemas do Internacional. Direção que vai ter muita cautela na busca por esse centroavante, porque a direção não quer errar. E a direção vai ter uma bala, né? Um salário alto para investir nesse atacante, e a direção não quer errar nessa posição, porque o Inter já vem errando o centroavante, né? Já errou no Brian Romero e até o momento errou no Mikael. A direção não quer errar de novo nesta posição, tá bom? Então, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!